Quando eu era criança, se quisesse assistir um desenho, tinha que esperar o horário determinado. Tinha de me contentar a ver apenas um episódio por dia. E além disso, eu não podia escolher qual desenho que iria assistir. Atualmente, uma criança que pode ver desenhos na Netflix, por exemplo, escolhe o que quer ver, na hora que quer ver, quanto quer ver e não precisa esperar nem pela abertura. Diz para essa criança que ela só vai poder assistir um episódio por dia e depois me conta a reação. Eu sou o Pastor Jota e essa é a Confraria dos Maltrapilhos. Este podcast não é para pessoas super espirituais. Gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. O nível de tolerância à frustração das gerações mais novas é muito baixo. Na verdade, da minha geração até as mais novas, a capacidade de lidar com a frustração é quase zero. Isso porque quanto maior é o nível de facilidade e conforto que uma pessoa desfruta, maior é a expectativa dela de ser satisfeita em suas vontades. Logo, menor vai ser a resistência às frustrações, pelo fato de ser sempre atendida. Nas palavras do historiador Yuval Harari, no livro Sapiens, ele diz o seguinte, abre aspas: uma das poucas leis férreas da história é que os luxos tendem a se tornar necessidades e a gerar novas obrigações. Uma vez que as pessoas se acostumam a um certo luxo, elas o dão como garantido, passam a contar com ele, acabam por chegar a um ponto em que não podem viver sem. Fecha aspas. Perceba, portanto, quão prejudicial é a forma que temos criado nossos filhos quando os privamos da frustração, pois essa frustração nos ensina algo muito importante diante da negatividade da vida. Nos ensina que nem sempre as coisas acontecem do jeito que esperamos, que não somos onipotentes, que temos limites. De acordo com os estudiosos, algumas coisas aconteceram para nos trazer até esse ponto. Primeiro, na geração dos nossos avós, o modelo de educação era patriarcal, no qual fala quem pode e obedece quem tem juízo. Predominava, portanto, o autoritarismo sem abertura para diálogo. Quando os filhos dessa geração se tornaram pais, foram para o extremo oposto. Na tentativa de manter um relacionamento mais horizontal com os filhos, afrouxaram as regras, os deveres e limites. Em segundo lugar, mas não menos importante, carregamos um enorme sentimento de culpa causado pelo excesso de trabalho e a falta de tempo em família. Assim, os pais pensam que, por ficar muito tempo distante dos filhos, não devem atrapalhar os escassos momentos que possuem, dando broncas a toda hora, corrigindo, impondo limites. Como consequência, conseguimos criar uma geração inteira de pequenos príncipes e princesas. Crianças que têm mais direitos que deveres, que não sabem o que é um não, que pensam que podem tudo e que sempre haverá alguém para servi-los. Isso é o que chamamos de a síndrome do imperador, na qual os pequenos tiranos oprimem pais, professores e educadores. Podemos, assim, traçar um paralelo entre o que acontece ao nosso físico e nosso emocional. Reflita comigo. Para o corpo tornar-se forte, ele precisa de uma carga de estresse e resistência, a fim de que os músculos sejam exercitados. Um corpo que não encontra atrito e tensões geralmente fica debilitado, flácido e fraco,
É o que acontece, por exemplo, com um paciente que fica muitos dias numa UTI e que sai de lá e não consegue nem andar sozinho. Da mesma forma, uma pessoa que não encontra dificuldades, frustrações e contrariedades se torna alijada emocionalmente, isto é, não possui musculatura emocional. Diante de um problema que pode ser solucionado, a pessoa não possui forças para responder e a vida entra em colapso. Diante disso, eu gostaria de propor um olhar diferente sobre as frustrações e dificuldades que passamos na vida. E o meu ponto de vista é esse. Perceba as frustrações e dificuldades como oportunidades de fortalecer o seu emocional. Para ilustrar isso, eu gostaria de trazer mais uma vez a nossa reflexão, a figura de Davi. Primeiro, vamos falar sobre as dificuldades. Em 1 Samuel 17, lemos a famosa passagem na qual Davi luta contra Golias. Se você não conhece, eu vou resumir. 2 exércitos estão alinhados e prontos para a batalha, os israelitas e os filisteus. Mas ao invés de um confronto direto, um soldado filisteu propõe um duelo homem a homem. Esse soldado se chamava Golias e, segundo o relato bíblico, era enorme e muito forte. Se você assistiu o filme Troia, vai se lembrar daquela cena em que Aquiles, que é interpretado pelo Brad Pitt, enfrenta um cara gigantesco. No caso de Israel, ninguém teve coragem de encarar Golias, até que Davi aparece. Davi ainda era um garoto, que havia ido ao campo de batalha para saber notícias de seus irmãos mais velhos, porque eles faziam parte do exército. Quando ele chega, escuta o desafio de Golias e se dispõe a enfrentá-lo. Alguém leva Davi até o rei Saul, e o rei diz que era loucura ele enfrentar o filisteu. Mas a resposta que Davi dá prova o que eu quero mostrar para você hoje. Ela se encontra em 1 Samuel 17, dos versos 34 ao 37, e diz o seguinte: Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. De onde vem a coragem de Davi para enfrentar o homem que ninguém tem coragem de enfrentar? Não seria da experiência gerada a partir de uma dificuldade? Davi não é um lunático com delírios de grandeza, não. O segredo de Davi é o fato de que ele já havia passado por situações parecidas antes, que o prepararam para aquele momento singular. Imagine se a mãe de Davi fosse uma mãe moderna, e ele chegasse em casa contando que apareceu um urso enquanto ele cuidava do rebanho. E pior ainda, que ele lutou com o urso. Davi nunca mais voltava para o campo. Perceba então que, provavelmente, nenhum outro soldado em Israel tinha enfrentado um leão ou um urso. Por isso, nenhum outro soldado se sentia preparado para enfrentar Golias. Foi a dificuldade que preparou Davi. Foi a hostilidade que o fortaleceu. E, acima de tudo, foram as provações que deram a Davi coragem de confiar em Deus, quando todos os demais tinham apenas seus próprios recursos para confiar. Essa é a importância das dificuldades. Mas em relação às frustrações? No dia em que Davi derrotou Golias, ele virou herói nacional. O próprio rei trouxe Davi para junto de si, a fim de que ele se tornasse um servidor no palácio.
E Davi liderou o exército de Israel em muitas vitórias depois disso. Na verdade, tudo que ele fazia dava certo, e as pessoas o reverenciavam por conta do seu sucesso. Tudo ia bem, e é aí que entra a frustração. Davi havia feito tudo certo. As coisas estavam indo bem para ele. Sua carreira estava em ascensão. Mas isso despertou a inveja do rei Saul. E o rei passou a desconfiar dele e temê-lo. O texto diz o seguinte, 1 Samuel 18, de 14 a 16. Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Para encurtar a história, o rei Saul começou a literalmente perseguir Davi para matá-lo. E entenda uma coisa, Davi havia saído da roça onde ele cuidava de rebanhos, e em pouco tempo ele era admirado pelas pessoas mais respeitadas da sociedade. Porém, no momento em que ele alcançava maior prestígio em sua carreira, do dia para a noite, ele precisa fugir para o deserto com a roupa do corpo, para não ser morto. E durante cerca de 10 anos, Davi viveu como fugitivo, andando de um deserto para o outro e dormindo em cavernas. Foram 10 anos. 10 anos sendo frustrado nas coisas pequenas e nas grandes. Eugene Peterson faz o seguinte comentário sobre esse período da vida de Davi. Ele diz assim, abre aspas, quando estamos no deserto, não temos o controle da nossa vida do mesmo modo de quando estamos numa vizinhança bem iluminada, ruas bem sinalizadas e calçadas bem movimentadas. Há algo maravilhosamente libertador no deserto, mas há também algo terrivelmente assustador. O deserto tem centenas de maneiras diferentes de nos matar, da insolação à fome. Este é o deserto em que Davi entrou, ao mesmo tempo belo e perigoso. Ele viu, ouviu e experimentou coisas no deserto que não poderiam ser vistas, ouvidas ou experimentadas em qualquer outro lugar. Quando estivermos no deserto, é normal que tenhamos medo. Faremos bem em ficar alerta. No deserto estamos sintonizados a uma percepção de perigo e morte, mas ao mesmo tempo estaremos antenados, se nos permitirmos, a uma percepção do grande mistério de Deus e da extraordinária preciosidade da vida. Os anos que Davi passou no deserto combinam os elementos de preciosidade e precariedade. O teste do deserto levou Davi a aprender a ver Deus em lugares e coisas que ele jamais pensara. O deserto fez que Davi enxergasse a presença de Deus até na rocha mais infrutífera, de modo que nenhuma coisa, e certamente nenhum homem, poderia ser tratado com desprezo ou rejeição. A santidade do deserto penetrou a alma de Davi, e agora ele via santidade em toda parte, até mesmo em Saul. Fecha aspas. Quando Davi assumiu o trono depois da morte de Saul, tornou-se o melhor rei que Israel teve. Mas isso só foi possível porque os 10 anos de deserto forjaram seu caráter. O sofrimento fez Davi crescer. As dificuldades e frustrações fortaleceram suas emoções e sua espiritualidade. E é por isso que ele ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porém, não se pode dizer o mesmo do filho que herdou seu trono. Salomão herdou um reino próspero e não precisou lutar em guerras, viver no deserto
ou preocupar-se com inimigos. Como ele mesmo disse numa carta que enviou a um parceiro comercial, abre aspas, agora, porém, Yahvé, meu Deus, me deu tranquilidade por todos os lados. Não tenho adversário nem infortúnio. Fecha aspas. Isso está registrado em 1 Reis 5,18. Mas qual foi o resultado de toda essa tranquilidade? É verdade que, por conta da paz, ele teve tempo de se dedicar à aquisição de conhecimento e sabedoria. E talvez por conta dessa sabedoria tornou-se o homem mais rico de seu tempo. Todavia, me parece que toda essa prosperidade e ausência de conflitos não o fizeram feliz. Podemos crer nisso porque existe um livro na Bíblia, cuja autoria é atribuída a Salomão. A abertura do texto diz o seguinte: estas são as palavras daquele que está em busca, filho de Davi e rei em Jerusalém. Fecha aspas. Do que fala esse livro? O livro nos mostra a história de um homem velho que se aproxima da morte. E agora faz um balanço de tudo que viveu. E como ele viveu. Experimentou de tudo: fama, dinheiro, arte, sexo, poder. Tudo o que se pode imaginar. Sexo, drogas e rock and roll. Nas palavras do autor, ele diz o seguinte, abre aspas, tudo que desejei eu tive, nunca me neguei nada. Fiz tudo que deu na telha, não estava nem aí. Queria sentir prazer em tudo que fazia. Essa era minha única recompensa depois de um dia de trabalho sofrido. Entretanto, apesar da aparência de grandiosidade, esse homem se mostra entediado com a vida. De que valeram todos os seus feitos e conquistas? De que adiantou se esforçar tanto para conseguir conhecimento e riqueza, se quando ele morrer não poderá levar nada? Outros vão herdar o fruto de seu esforço sem terem feito nada. Assim, mergulhado num niilismo profundo, ou seja, um vazio existencial. O livro de Eclesiastes, também conhecido como Sabedoria de Salomão, repete sempre o mesmo refrão: vazio. Tudo é um grande vazio. Nada vale a pena. Nada faz sentido. Repare, portanto, em como essas palavras são diferentes das palavras de seu pai, Davi, quando ele escreve no Salmo 5, dizendo assim: por que estão todos sempre querendo mais? Mais, mais, dizem eles. Mais, mais. Deus me dá além da conta. Alegria sem igual num dia comum. Mais do que eles conseguem nos seus surtos consumistas. No fim do dia, estou pronto para o sono profundo, porque tu, ó Eterno, puseste minha vida em ordem. Enfim, a verdade é que todos nós temos uma tendência a nos parecermos mais com Salomão do que com Davi. Existe em todos nós um narcisismo primário, que é essencial para a nossa sobrevivência, pois quando somos bebês, dependemos completamente de outras pessoas. Por isso choramos e gritamos, esperando que os outros nos sirvam e cuidem dos nossos interesses. O problema é que muitas vezes crescemos e continuamos sendo aquele bebê chorando e gritando. Continuamos sendo aquele pequeno imperador que não consegue enxergar o mundo do outro. Pensamos que todos os outros existem para nos servir e cuidar de nossos interesses. E então, quando somos frustrados com uma notícia contrária à nossa vontade, ou quando passamos por uma dificuldade que nos testa, ao invés de permitirmos que isso nos fortaleça, ficamos negando e choramingando, esperneando e reclamando sobre como esse mundo é injusto. Acontece que isso é verdade. Esse mundo é extremamente injusto.
Pessoas que não merecem muitas vezes herdam nossas conquistas, enquanto aqueles que se esforçam são esquecidos. É por isso que Deus precisou absorver a injustiça em si mesmo, a fim de nos salvar. Foi isso que Deus fez por nós através de Jesus. Pois, tal como Salomão, Jesus foi um filho de Davi, isto é, ele foi um descendente dele. E tal como Salomão, Jesus foi um grande rei, o mais rico e o mais sábio. Mas, diferente de Salomão, que se esforçou e acumulou grandes conquistas, que ele relutava em entregar para um herdeiro que não fez nada para merecer, Jesus entregou com alegria o fruto de seus esforços e sua conquista. Ele entregou com alegria aqueles que também não fizeram nada para merecer. E ainda assim, por causa do seu trabalho, tornaram-se herdeiros de um reino eterno. Não existe justiça nenhuma nisso. Nós não merecemos. E é por isso que recebemos apenas pela graça. De que maneira prática, então, você pode descansar naquilo que Cristo fez em seu favor, para que diante das frustrações e dificuldades da vida, você possa encará-las como oportunidades de fortalecer e moldar seu caráter? Minha sugestão é: faça uma lista de dificuldades e frustrações que você viveu, que no momento pareceram algo ruim, mas que olhando hoje em retrospectiva, você percebe como aquilo fortaleceu sua vida. Com essa lista em mãos, e ela não precisa ser muito extensa, pode ser em 2 episódios, 3. Com essa lista em mãos, faça como Davi. Agradeça a Deus por ter passado por tudo aquilo. E de preferência, faça isso por escrito. Ou então grave um áudio ou até um vídeo e guarde isso. Por que é importante você guardar essa lembrança? Como eu disse no começo, cada vez mais as gerações jovens precisarão entender que as frustrações e dificuldades da vida são oportunidades para que sejamos fortalecidos. Agora, imagine como o relato daquilo que você viveu e da forma que Deus moldou sua vida a partir das dificuldades. Como esse relato poderá impactar seus filhos, seus sobrinhos, afilhados de coração, seus netos, bisnetos, enfim, toda uma geração que precisará descobrir que a vida é tal como a canção do Rapa. A vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Que Deus lhe abençoe e fortaleça. Este podcast teve os trabalhos técnicos de Rafael Ortiz e Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Que Deus lhe abençoe e até a próxima!